Senhoras e senhores, bom dia para vocês que acompanham a TV Botirama. Estamos aqui com Memórias do Futebol e Botiranense. Hoje estamos como Tonho de Milu. Tonho, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, tudo de bom aí. Vamos lá, né? Ó, gente, então, se vocês fizerem alguma pergunta também, pode mandar para a gente. Vamos começar falando com o Tonho. Tonho de Milu. Tonho, com quantos anos você começou a jogar futebol? Veja bem, velho, a gente começou quando eu tinha 10, 11, 12 anos, entendeu? Era um timezinho aqui na praça, que campo é o que não faltava aqui. Inclusive tinha dois campinhos ali na praça, um em frente ao Reginaldo, outro ali em frente ao Valdemar Carneiro e um aqui na Praça Mãe Josina. Então a gente começou nessa época, 10, 12, 13 anos. Então, quer dizer que tinha dois, um aqui, né, na Tinha praça. dois na Praça Na de praça. Oliveira e um aqui na Mãe Josina. Que hoje, na realidade, não tem. Os meninos hoje não tem onde treinar. E na época a gente tinha muito. Toda pracinha tinha um campo, só aqui tinha esses três. Aí depois tinha o 14 de agosto, né? Tinha E tem também um campo ali no Castelo Branco. Castelo Branco, que ele O falou Castelo também. Branco tinha um campo ali, inclusive onde jogava Renascença, coisa e tal, time mais. Na época a tradição era Renascença e Bahia. Renascença e Bahia, né? Renascença e Bahia, porque tinha esses times, no caso, tinha o Botafogo e o Santos. Na época já de juvenil, né, menino? O Botafogo de Reginaldo Belo e o Santos de Landulfo. Então a gente jogava até uns 12, 13 anos foi isso aí. Com 12, 13 anos você já jogava no meio Já jogava no do meio. adulto, né? A gente tinha, não. Eu tinha o time realmente, era juvenil. Juvenil, né? Juvenil. A partir dos 15 anos é que nós fundamos um time, o Real, e aí começamos a disputar um campeonato. Então o Real foi o primeiro time que você Eu jogou no joguei. Botirama. O Real, o primeiro time que eu joguei. Isso foi criado em 70. Esse time foi uma coisa assim, Júnior, que quando acabou o Botafogo, o Reginaldo criou o Selefogo. E aí a gente estava no primeiro ano ginasial, aí fundamos o Real, eu, João Balai, Teia, que é o final de Juarez, né? Levi e Reizão, o presidente. Aí ficamos, na época tinha o Real, o Selefogo, o Maitá e o Nacional de Ito Costa, parece. O Maitá foi o único que surgiu. Então, como que depois foi pro Jardinópolis, né? Aí surgiu o Real foi um time que demorou pouco, entendeu? O Real demorou o quê? Uns 2, 3 anos, por aí. E aí, quando foi em 73, nós fomos, a maioria saiu para Salvador. Aí Reginaldo também acabou o Telefogo, acabou o Real, e aí surgiu o Jardinópolis, surgiu o Santo Antônio, e inclusive eu tenho um negócio do Jardinópolis aqui, ó. Olha gente, ó. Só que, Olha aqui, ó. aí está dizendo 72, mas eu acho que esse time foi criado em 74. Olha, Jardinópolis, olha aí, gente, tem aqui o jogador para você dar uma olhadinha, ó. Olha aqui, ó, para mostrar para vocês, né? Carteirinha aqui, ó. Era organizado. Tá vendo? O Jardinópolis era um time organizado, era um time que tinha tudo na realidade. Depois, Vacinação de problema não é passado. Aí surgiu esses times. Eu acho que a dissidência do Selefogo e do Real, aí surgiu o Jardinópolis. Ele bota aqui em 72, mas eu acho que foi 74. 74. Então, até quando você jogou futebol em Botirama, Tonho? Rapaz, eu joguei, minha carreira foi curta assim, eu joguei até 82, 83, 84 no máximo, 29 anos, normalmente eu parei. Por que eu parei? Porque na época eu jogava, eu já trabalhava na Embase, e quando surgiu o quinteirão, né? Aí ficou mais distante, coisa e tal. E aí eu deixei o futebol, mas fiquei participando do esporte botiranense, como diretor de futebol da Liga, fui árbitro de futebol, fui bandeirinha, fui tudo. Então, eu continuei lá dentro do esporte, mas não saí do esporte. Qual é o seu time favorito depois do... Quer dizer, o Real por ter sido o primeiro time, e o Jardinópolis, na realidade, né? Porque eu joguei no Real, eu joguei no Grecol, que eu estou em dúvida se era Grecol, o Grégio, eu acho que era o Grecol, e joguei no Jardinópolis. E nesse intervalo aí, Dalto criou um time da Boa Vista, inclusive eu joguei uma temporada também, acho que disputou até o campeonato, né? Na época. Então sempre eu joguei, foi o Real primeiro, Grecol e Jardinópolis. Você chegou a jogar na seleção de Botirama ou não? Sim, todas as seleções de Botirama eu joguei. Porque na realidade, Júnior, o Jardinópolis era uma seleção. O Jardinópolis em si, você pegava 2 jogadores e fazia uma seleção. Então eu joguei em todas. E quando eu joguei o futebol, participei de todas as seleções. Chegou a jogar contra o Vitória da Bahia, não? Não, nessa época eu já estava saindo, entendeu? Aí já essa raça mais nova, era Teixeirinha, era
Paulinho de Nieta, Guilherme, Marcelo Brito. Eu joguei com o Guilherme, mas na época do Jardinópolis, que eu sempre comento, o time do Jardinópolis em si. Esse time de Jardinópolis em si que tem hoje, eu vejo poucos times do Brasil hoje. Inclusive uma zaga como o Sonho daqui, eu não vejo um time no Brasil hoje. Aí. Deixa eu mandar um Aloysio Cavalcante, grande mestre pelo número 1, mandar um abraço pra você aqui. Também Fritz, só queria detalhe aqui, acho que é a Lana, tá? Deixa eu ver se tá com dá uma olhada aqui. TV Botirama, o canal da cultura Botirama. Aloysio tá com a gente, deixa eu mandar aqui. Alô, Fritz, Estados Unidos, mandando alô pra você reconhece lá, mora com a gente. Mora lá nos Estados Unidos, tá acompanhando a TV Botirama. Então, você lembra assim, como foi o seu primeiro gol, assim, que time você marcou o primeiro gol? No Real. No Real, né? Foi no Real. Tem ele de memória assim, Não, a memória que eu tenho do Real foi o seguinte. É uma memória muito boa do futebol, porque inclusive nós fundamos o Real e o Reinaldo fundou o Celefogo. Aí surgiu um campeonato, Real, Celefogo, todos os times, o Nacional e coisa e tal. Aí resumindo, ficou para. Nós fizemos uma troca. Derivaldo jogava no Real e Reginaldo cismou de pegar Derivaldo. E o goleiro do Celefogo era Pelé. Aí houve uma troca, uma venda. Nós trocamos Derivaldo por Pelé e eles voltaram. Eles deram em Derivaldo Pelé e uma carteira de cigarro cal. Como é que é? Deu carteira? A troca foi o seguinte: nós demos Derivaldo e eles nos deram Pelé e uma carteira de cigarro cal. Olha, e o interessante, viu, Júnior, é que fomos para a final. Foi pro final, né? Fomos para a final Real e Celefogo. Aí nós ganhamos de 1-0. Mostra pra mim aí, Tony. Olha, nós ganhamos de 1-0. Foto do Real. E Pelé fechou o gol, entendeu? Pelé fechou o gol. Foi a maior gozação que teve na época, foi isso aí. Porque eles não queriam Pelé porque era ruim na realidade, e não era ruim. Mas nesse dia nós ganhamos de 1-0 um gol de Américo Lessa. Jogava no Real. Sua filha tá mandando, a Lana Brito tá mandando um bom dia pra você, né? Bom dia, filho, tudo de bom. Então, aí, assim, você jogou em outra cidade, tipo Botirama, né? Sim, na época a seleção de Botirama era reconhecida de todo o Oeste, porque a gente sempre, aliás, em Botirama sempre teve bom futebol, entendeu? E sempre apoio, Agora, uma coisa interessante da época era o seguinte, que era tudo difícil, entendeu? Tudo mais difícil. Porque, por exemplo, eu estava lembrando de um lance que, às vezes, num hotel, a gente convidava Brejinho, por exemplo. Sim. Para qualquer outra cidade. Aí chegava aqui e não ia para o hotel não, velho. Os jogadores ficavam na casa dos jogadores de Botirama. Olha só que interessante, né, gente? E aí, às vezes tinha pessoas que não tinham condição, aí eu ficava 2, 3 numa casa. Mas também, como doíamos lá, era a mesma coisa. A gente ia para casa das pessoas. Era as coisas difíceis, mas era bom. Era uma coisa boa. Porque nesse caso aí, você já entrosava com o jogador de fora, se chegava em campo, já era, né, todo mundo conhecido, todo mundo unido. E rodava de caminhão. Mas uma vez nós fomos para. Nós fomos uma vez ali, parece que estava o Pira, na esquerda de Chavinho. E jogamos contra a Maguinesita e perdemos de 1-0 só. Chegamos lá, saímos daqui 5 horas da manhã, chegamos lá 5 horas da tarde. Em cima do jogo, né? Em cima da carreira, na hora do jogo. Meu Deus do céu. Era interessante, era bom. Na época era uma época boa, todo mundo, né? Aline manda um beijo pra você, sua filha. Obrigado, Aline, por estar acompanhando a TV Botirama. Outra pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta pra Tony? Alguém tá ao vivo aí? Quiser, manda uma pergunta pra fazer aí pra ele, né? Tem algum gol assim que você marcou, você, assim ou não? Júnior, eu lembro de um gol que nós ganhamos. Esse gol me marcou. Era Grecol e eu não lembro do outro time. Foi um gol que. Aliás, não foi contra a Barra. Foi contra a Barra. Foi um gol que eu marquei. Um jogo difícil. Um jogo. Sim, lá, Santa Maria e Barra. Estava um jogo difícil. Eu consegui, eu estava forte, eu tinha essa coisa. Eu chutava com duas pernas, eu cansei de chegar a bater pênalti assim e dizer o goleiro, vou bater em cima. E o goleiro abria do pau, porque na realidade eu chutava forte. Então esse gol contra a Barra foi que me marcou. Foi um gol que estava um jogo muito difícil, eu acertei como diz na época na gíria, né? Acertei um pau bem no ângulo, corre e tal. O Lázaro Alves também, que estou mandando um abraço para você também, aí, com você. Outro lado. Qual é a sua posição?
Rapaz, eu jogava sempre da meia direita para a ponta direita. Mais ponta direita. Mais ponta direita. Porque naquele tempo, Júnior, hoje, o futebol virou uma merda. É difícil de assistir. Porque naquele tempo, todos os times, tanto o amador como o profissional, era 4-2-4. 4-2-4. 4-2-4. Era 4 zagueiros, tudo normal, os 2 um médio volante e um meio armador, e 4 atacantes. Então, era todos os times jogados. Hoje virou o quê? Hoje os caras botam 5, 6 no meio de campo, aí você fica um bolo no meio de campo e não tem futebol. Dá aquele balão que ele pisa lá pra cá, né? Então, isso nos marcou. São Paulo e Tele Santana é uma coisa que marcou. E era 4-2-4. Todos os times do Brasil, tanto profissional como amador, era 4-2-4. Aí depois, quando acabou o futebol, que chegou esse futebol empresa, que tá isso aí, hoje, por exemplo, eu não escolho jogador por mérito, não. Escolhe porque chega lá o empresário e diz, eu quero o Júnior lá no time e tal, e bota. Aí tá aí a seleção aí. Essa seleção que tá aí, esse treinador merda que tá aí, tem 10 jogadores dele, ele como empresário. Então hoje o futebol em peso, o cara só pensa em dinheiro, pô. Vou mandar um alô para Nandinha Vasconcelos lá em Brasília, disse que acompanhou muito. Ana Luísa Neto, e Lucas também, a Linka estão acompanhando também, né? Feira Santana, né? Salvador está acompanhando a gente, né? Nandinha Vasconcelos, ele trabalha, ele conhece bastante a foto que a gente posta, gente. A gente está preparando um documentário, a TV Botirama, sobre, né? E a gente está fazendo essa entrevista memória do futebol e Botirama. Sabe o que eu vou dar uma pergunta para Tony? Escreve aí que a gente vai fazer para ele. Sim. Bem, você torce com esse time? Eu torço com São Paulo. E os seus filhos, chegaram? Rapaz, alguém chegou a jogar mais ou menos perto? Sim, meus filhos todos jogaram bola. Todos, inclusive Tony. Tony jogou no Jardim Lopes também. Tony jogou até uma peneira que teve aqui. Tony foi até Minas Gerais, jogou contra o Cruzeiro. A final foi Botirama e Cruzeiro, na época. E era até para ele ter ficado como profissional, mas vieram com sacanagem, com o negócio de empresário de novo, né? De empresário, de querer mudar a idade, entendeu? Baixar a idade, coisa e tal. Mas todos jogaram bola. Pablo jogava bola, Lázaro jogava bola. Mas Tony era o tipo de jogador, Tony, que era, não é? Tipo assim, Teixeirinho, o final Teixeirinho, tipo Falcão. Aquele futebol de um meio de volante que chuta em gol, que... Você falou que quando você parou, você continuou, né, ali dentro do esporte, bandeirando. Participando dentro do esporte. Você era diretor de esporte da Liga e participava como juiz e bandeirinha. Você chegou, tipo assim, como técnico de futebol? Não cheguei. Eu não cheguei por falta de tempo, entendeu? Eu trabalhava, meu tempo era só mais à noite. Por que eu parei tão cedo também? Por isso. Porque quando surgiu o Quinteirão, é o que eu comento, quando surgiu o Quinteirão, o futebol de Botirama, quando era pequeno, tinha 2, 3, 4, 5 times. Quando surgiu o Quinteirão, reduziu, sim, parece que não tem. Hoje, por exemplo, você para formar uma seleção de Botirama, vem jogador, está tudo de fora. E na época a gente cedia jogador. Eu, por exemplo, eu e Joilson jogamos na seleção de Paratinga várias vezes. A gente saiu daqui para ir jogar lá em Paratinga, pro time de Paratinga. Agora a dificuldade é que era, né? Por exemplo, chuteira. Chuteira, a gente não tinha chuteira para comprar, era feito tudo aqui. Quixote, chegou a jogar com Quixote, pai? Quando surgiu o Quixote, já foi uma evolução, né? Porque nós eliminamos a chuteira, porque a chuteira era feita aqui, aqueles birros de pé, que soltava dentro do estádio, você terminava o jogo com o pé todo furado, né? Era tudo difícil, mas o futebol era melhor do que isso, porque o pessoal tinha interesse, todo mundo gostava de participar. Tony, qual era a seleção que era tipo assim, que tinha uma rivalidade? Ou então, qual o time que você também jogava que tinha rivalidade? Paratinga, né? Paratinga sempre foi páreo de Botirama. Sempre era disputado Paratinga. E não sei porque sempre tinha uma confusão. Confusão, sempre tinha confusão. Sempre tinha, né? Mas os outros times não. Aí isso era só no futebol, porque às vezes Paratinga recebia a gente muito bem. Mas a rixa do futebol, porque Paratinga até hoje mantém a tradição. O futebol de Paratinga até hoje continua. Enquanto em Botirama regrediu no caso do futebol. Mas Paratinga continua. Inclusive Paratinga é uma das cidades do oeste aqui, uma das poucas cidades que participou. Nem sei se participa ainda do meu nome. É municipal, né? Chegou até a esperar até na semifinal, mais ou menos, né? Sim. Um abraço para Martins Júnior, Bolos Caseiro da Luísa. Antes de desejar, agradeço para o Miru, deixa eu mandar um alô para o pessoal colaborar com o TV Botirama. Alô, pessoal da Unopal, obrigado. Aí está colaborando com a gente. É o meu amigo Fritz, Estados Unidos, obrigado pela sua colaboração também, né? A Draga São Francisco, muito obrigado aí. Estamos aqui com memória do futebol botiramento com o Antônio Miru. Você quer fazer alguma pergunta?
Agora, vamos estar se alguém fazer uma pergunta para Tony aqui, para Tony Milu, né? Alguém vai fazer uma pergunta para ele, escreve aí que a gente vai passar para ele. Estamos aqui com, deixa eu ver, a Luceli, aquele abraço, deixa eu ver quem está mais com a gente aqui, o Nondinho está com a gente lá em Brasília, o Lamartins já falei, deixa eu ver aqui, Marcos Antônio, né? Cristina Pereira dos Santos, Alane, Fábio Manuel, Angélica Alves também, Nondinho, já falei, Sueli Matos, aí Guedes, José Raimundo, Rosa, Zezé Rosa, aí colaborador TV Botirama, Zezé Rosa, obrigado aí, né? Daí o maior apoio também para a gente, aí essa lista rosa. Alguém tem alguma pergunta para ele? Alguém vai fazer alguma pergunta ou não vai? Vamos lá, a gente está chegando no final, desde já a gente agradece. Memórias do futebol e Botiramense. Essa é o título. Qual é a memória que você tem daquela época do futebol e Botiramense? São muitas coisas que a gente lembra, né? Vamos ver, esse lance que eu falei de Pelé, que isso foi interessante, essa troca de Pelé, essa venda, vamos dizer assim. Venda pela carteira de cigarro. Tem também o lance do Bahia. Do Bahia. O Bahia era um time seguinte, a gente fazia tudo para não jogar com o Bahia escuro à noite. Porque quando escurecia naquele 14 de agosto com um poeirão, o Bahia virava o Satanás. Ele jogava 3 vezes mais do que ele jogava no claro, entendeu? Eu não sei se é porque... Tinha futebol à noite, no escuro. 14 de agosto escurecia, entendeu? Escurecia mais, por exemplo, 6 horas já estava escuro. Aí, às vezes, faltava 5, 10, 15 minutos. Só dava Bahia. Esse período só dava Bahia. A gente tinha que ou começar mais cedo, ou fazer 1, 2 gols, porque senão eles conseguiam virar o jogo ainda. Era uma coisa assim, fora do comum, a gente já tinha medo. O rapaz tem que jogar até tá claro, porque se escureceu, o Bahia. Outra coisa também, sim, que esse lance de Pelé que eu falei, tem esse lance também da troca, né, identificar. Essas coisas a gente não esquece. Tem também um lance, Júnior, que eu não participei como jogador, mas eu ouvia falar e eu não lembro se eu assisti. Foi um jogo de Botirama e Vanderlei. Sim, pode falar. Entendeu? Esse jogo que naquele tempo o Renascença praticamente era tipo Jardim, era uma seleção. Aí eu sei que era Botirama e Vanderlei. Resumindo, Vanderlei botou 2-0 no primeiro tempo. Aí fora Liga, vamos buscar Liga chapado, bebo. Sim. Aí acharam Liga no barco, comendo água, levaram Liga. Resumindo, e Botirama ganhou de 3-2. 3 gols de Liga bebo. E a Dani falou isso aí. Eu também sei que não falou. Olha, isso aí também ficou, uma coisa marcada. Tem muitas coisinhas que a gente lembra assim, do futebol. Temos aqui o Real, por exemplo, foi um time que surgiu assim do nada. Do nada, né? Temos aqui, vamos lá. Primeira pergunta. O Tony, né? Tony Alves fala assim: qual foi o melhor jogador que você viu jogar na sua época em Botirama? Na minha época, que eu vi jogar. Rapaz, tinha vários. Outra posição, né? Tinha vários. Da época da mais idade, tinha Chibio, tinha Rolondon, Carlito Rosa, jogava muita bola. E mais recente tinha Teixeirinha, tinha Toy Seuzinho, foi um Dequinha. São os jogadores que marcaram, né? Outra pergunta. Você chegou a jogar com Pindoba? Joguei Pindoba no Jardinópolis. Eu, Pindoba, Mário, Boneca. Jogamos muito. Pindoba, Inácio. Essa raça, porque o Santo Antônio, quando surgiu, quando o Santo Antônio, eu não sei se Pindoba veio do Santo Antônio ou como é que é? Pindoba veio do Santo Antônio para o Jardinópolis. Inácio, quando chegou também, jogava. Mas... E Davizinho, você também jogou? Davizinho, quando eu estava terminando, Davizinho estava entrando. Era craque também. Elcio Cruz? Eu joguei com o Orlando Quinteiro também, no Real. E Elcio Cruz? Elcio Cruz, eu acabei de dizer a você, esse time do Jardinópolis, que nós fomos campeões em Barreiro, inclusive com Elcio Cruz de lateral esquerdo, e Joilson de lateral direito, e Mussum e Dequinha, eu hoje vejo poucos times no Brasil. Outra pergunta de Alana, Brito. Qual foi o jogo mais difícil que você jogou? O jogo mais difícil, sempre jogo difícil era com Paratinga. Mas um jogo mais difícil foi com Santa Maria, lá em Santa Maria. Porque na época era época do final de ano e tinha os jogadores, Fernandinho, tinha não sei quem, eu sei que Lidésio na época deu 4 gols a gente. E nós empatamos de 1-1 lá dentro. Inclusive, e nós ganhamos várias caixas de cerveja Lidésio, porque ele deu 4 gols, porque na época Fernandinho estava lá, tinha uns 4 jogadores do Santos de férias lá. Mas empatamos de 1-1. Zezé Rosa perguntando aqui. Fala do futebol do Marcelo Brito. Sim, craque.
Marcelo Brito era tipo Davizinho, jogava muito. Jogava muito, Marcelo. Marcelo só que quando eu nem cheguei a jogar com o Marcelo, eu entrando, eu saindo e ele entrando. Eu até brinco com ele, né? Sim. E não joguei porque quando ele estava entrando, ele estava saindo, eu estava entrando, né? Era o contrário. Mas então tinha o Santo Antônio, né? Lembra que tinha foguinho. Como é que é assim, ó? O clima, eu vi que assim, eu cheguei a pegar uma época que tinha aquele clima de foguete e tal, o pessoal ficava em vários. Eu acabei, Júlio, de falar, por exemplo, hoje o Botirama cresceu e o futebol diminuiu. Porque na época do Jardinópolis, por exemplo, tinha times, todos times bons. Jardinópolis, Santo Antônio, Grecol e Bahia. Eram 4 times que não faziam vergonha. Hoje você não faz um time, Botirama. Não faz um time. Você, para fazer um time hoje, você tem que pegar. E na época, todo mundo. Solteira, por exemplo, a gente comprava. A gente fazia tudo, meião, tudo, era a gente que fazia. E comprava. Mandava fazer a chuteira. Quando eu lhe disse, quando surgiu o Quixute, rapaz, foi a maior evolução do mundo quando surgiu o Quixute. Aqui, ó. Qual foi os torneios que você ganhou com a seleção de Botirama? Com a seleção de Botirama? Foi o Lázaro que fez a pergunta. Eu lembro bem dessa seleção que em 76, por aí, 75, nós ganhamos em Barreira, da seleção de Barreira 3-2. Acho que foi o jogo mais importante da gente na época. E a não ser os campeonatos locais, o Jardinópolis sempre ganhou quase todos aqui. O Jardinópolis era o time seguinte, tinha pouca torcida. Mas como você acabou de dizer, foguete, e tal, quer dizer, 20, 30 torcedores do Jardinópolis, inclusive Eldo Martins fala isso. E os jogadores, que 50 torcedores do Jardinópolis valia por 200 dos outros times, porque o Jardinópolis era só zoado, entendeu? Era foguete, era aquela coisa. Aí era impressionante o Jardinópolis. Tem alguma resenha que aconteceu naquela época, assim, alguma resenha do futebol botiramense, assim? Alguma resenha, assim, de algum jogador? Tem muita coisa assim. Eu lembro de uma confusão que teve no 14 de agosto com Carlos de Mena, né? Carlos de Mena com o Vital. Exato. São coisas assim que. Eu lembro de um jogo também que do Jardinópolis, que o Rural era o juiz e teve uma confusão. Depois o Rural saiu e fez brigar comigo, com o Zé Pequeno, com a raça lá. Com a raça assim, ele era o juiz. E teve uma confusão lá, e eu sei que ele saiu para brigar, entendeu? E largou o campo para ir brigar. Coisa assim. Deixa eu ainda agradecer aqui mais uma vez a Celesta Rosa, muito obrigado pela colaboração. A Draga São Francisco, Renan, muito obrigado. Ao Fritz dos Estados Unidos, obrigado pela sua colaboração, o pessoal colabora com o Pix aí, tá ajudando nesse projeto, e as memórias do futebol botiramense. Desde já a gente agradece por ter participado, Tony. Se deixar alguma mensagem, alguma coisa, fica à sua disposição. A pessoa que a gente aí até agora. Eu tenho a agradecer, gente. Tenho a agradecer por isso aí, porque isso é bom, porque essa turma jovem aí não participou de tudo isso, que na época, apesar da cidade ser uma cidade pequena, mas todo mundo colaborava, todo mundo gostava do futebol, porque na realidade era a distração de Botirama do futebol, porque não tinha, nem energia tinha aqui, não tinha televisão, não tinha nada. Então domingo, por isso é que na época tinha muita torcida, porque o pessoal ia para o campo, porque não tinha outra direção. Era o futebol e futebol mesmo. E obrigado pela oportunidade. Até mais. Valeu, Tonho. Jorge Brian, obrigado. Eu não quero essa camisa aqui, não. Isso aqui foi comprado por nós. Olha aqui, gente. Tem uma foto aqui, ó. Essa camisa, por exemplo, fizemos uma vaquinha, Júnior. Uma foto aqui, ó. É o time do Real, né? Olha aí, do Real. Olha aí. Aí tem o final de varejo, tem muita gente aí. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.